Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para enviar e-mails através do Excel, ok? Bom, com a programação em VBA, nós podemos enviar e-mails sem ter que sair daquela planilha que nós estamos trabalhando no Excel. Então, ou seja, nós podemos enviar e-mails diretamente pelo Excel. Há várias maneiras de fazer isso. Porém, eu vou mostrar duas maneiras muito simples de usar o Excel para enviar os e-mails. E para isso, nós vamos usar como base, o envio de e-mails através do Outlook. É claro que nós poderíamos enviar e-mails através do Excel por qualquer outro aplicativo de e-mail. Mas o Outlook, por se tratar de um aplicativo que está na mesma plataforma do Excel, ou seja, está dentro do pacote Office, essa tarefa fica extremamente simples. Já por outro aplicativo de e-mail, nós precisaríamos de mais configurações, APIs, arquivos externos, etc. Esse é um projeto bastante interessante, porque imagine se você precisasse enviar, por exemplo, arquivos que estão em PDF por uma lista de 100 e-mails. Fazer isso um a um seria bastante trabalhoso, mas usando a programação VBA, você pode fazer isso apenas com um clicar de botão. Bom, então como eu disse, eu vou mostrar aqui duas maneiras da gente enviar os e-mails através do Excel. A primeira delas é usando a instrução Active Sheet Mail Envelope. Essa instrução ela é bem simples de ser usada, ela fica um código bem pequeno e também tem a vantagem da gente poder usar o próprio corpo da planilha como o corpo do e-mail. Então a gente configura a nossa planilha e pode enviar uma seleção de células que estão na planilha ativa como o corpo do e-mail. Essa é a grande vantagem da gente usar essa instrução. Porém, a desvantagem dela é que a gente tem que lembrar de limpar os campos que essa instrução cria dentro do Excel. Como a gente pode ver nessa tela aqui, essa instrução cria todos os campos que seriam usados se a gente estivesse lá dentro do Outlook e fosse enviar o e-mail. Então ele preenche esses campos e a gente tem que lembrar, por exemplo, de limpar o campo do anexo se na segunda mensagem que a gente for enviar, a gente não quiser enviar com esse anexo. Então essa é a desvantagem dessa opção que a gente tem, apesar dela ser bem mais simples, a gente tem que usar um código, que tem que usar mais programação para limpar esses campos se o segundo e-mail ou os próximos e-mails forem diferentes dos primeiros que a gente vai enviar, ok? E a segunda maneira da gente enviar seria usando as próprias variáveis de objeto, ou seja, os arquivos que o Outlook usaria para enviar os e-mails. Então, a grande vantagem dessa maneira aqui é que ela cria um e-mail exclusivo para cada envio, ou seja, no final da nossa programação a gente vai lá e esvazia a biblioteca e a gente não precisa se preocupar em limpar os campos, porque na verdade ele não cria esses campos como na primeira maneira que a gente viu. Então essa aqui é a planilha que a gente vai usar de modelo, Então notem que tem uma parte tracejada aqui, que é essa parte que eu vou usar lá para colocar no corpo do meu e-mail. E notem também que eu coloquei na própria planilha partes do e-mail que a gente vai usar. Então, ou seja, o endereço para onde eu vou enviar está aqui na célula B1 e também a parte do campo lá, que preenche o campo de assunto. Então, eu preferi usar o próprio corpo da planilha para colocar essas informações do que colocar no código, porque senão dessa forma vai ficar fixo lá no código e toda vez que a gente precisar mudar, a gente tem que alterar o código. Bom, então esse aqui é o programa que a gente usa para enviar os e-mails usando a instrução envelope lá do Excel. Então, quer dizer, notem que esse código é bastante reduzido, a gente tem menos de 10 linhas aqui para enviar. Eu vou falar cada uma das partes, cada uma das linhas, o que ela está fazendo dentro do nosso envio de e-mail, ok? Bom, então vamos lá. A primeira linha aqui de programação, esse range A4 até o G18, seria a seleção das células que a gente vai usar como corpo do e-mail. Então, essa seleção aí seria essa seleção que a gente vê aqui na planilha. Portanto, a gente define com o range qual vai ser a parte que a gente quer enviar no corpo do e-mail.
Já essa segunda linha aqui, ela prepara o envelopamento do nosso e-mail, ou seja, ela mostra para a gente todos os campos que a gente pode usar para enviar no nosso e-mail ali. Então é ela que mostra aquela tela que a gente viu no slide. Vou mostrar ela aqui para a gente ver que ela cria aqui, ó, nessa parte aqui, como se fosse uma parte lá do Outlook, né, dentro da nossa planilha, ou seja, dentro da planilha ativa que a gente está trabalhando. E nessa instrução aqui, na instrução if, que a gente usa para configurar todas essas partes, né, todos esses campos que a gente usa no envio do e-mail. Então, essa primeira linha aqui é para quem que a gente vai mandar, ou seja, qual que é o endereço ou quais são os endereços que a gente vai enviar. No nosso caso aqui, está lá no corpo da planilha, né, ou seja, essa primeira, essa célula aqui, aliás, a B1. Então, como eu disse, a gente pode usar a própria planilha para colocar os e-mails ou o e-mail que a gente quer enviar, ou a gente pode colocar diretamente no código. Só que lembrando que se a gente colocar no próprio código, a gente tem que mudar o código toda vez que vai enviar um e-mail. Essa segunda linha aqui dentro do nosso bloco, o if, então é usada para a gente colocar o assunto do nosso e-mail, né? Então seria aqui essa parte aqui do assunto que a gente está vendo. Então, mais uma vez, se a gente quisesse escrever diretamente no código, a gente poderia. Eu estou usando aqui a célula B2 para alimentar o nosso assunto. Essa terceira linha aqui do nosso bloco seria se a gente quisesse anexar algum arquivo. Então é muito simples usar, a gente coloca o ponto .if e essa instrução de arquivo, incluir, e aí a gente coloca o caminho aonde está o nosso arquivo. Lembrando que a gente tem que colocar o caminho completo usando o nome do arquivo e a extensão. E por fim, a última instrução, que é a instrução que faz o nosso e-mail ser enviado. E essa última linha aqui é apenas para selecionar lá o nosso começo da planilha, a célula A1. Então, como a gente pode perceber, é bem simples criar esse código aqui, ele é bastante reduzido e torna a nossa tarefa de enviar e-mails através do Excel também bastante simples. Bom, eu vou dar um play aqui para ele enviar, né, para o programa enviar o nosso e-mail, e a gente vai notar que é algo bastante rápido. Ó. Dei um play aqui, ele montou, envelopou o nosso e-mail e já enviou. Pronto, o nosso e-mail já foi enviado através do Excel. Bom, então essa aqui é a segunda maneira da gente enviar e-mails através do Excel. Então notem que o código é um pouquinho maior que o anterior, né? A gente criou aqui duas variáveis para a gente estar usando o Outlook, né? E depois a gente setou essas duas variáveis aqui nessa parte do código. E aqui a gente pode notar que é muito parecido com o modelo que a gente viu anteriormente. Ou seja, tem os mesmos campos que a gente usou na maneira anterior. Então, notem, portanto, que nessa maneira da gente enviar, nessa linha aqui, a gente vai escrever essa parte que é o body, ou seja, é o corpo do nosso e-mail. Então, aqui a gente coloca aquilo que a gente usou lá como parte da planilha. Então, nessa linha aqui, a gente coloca o corpo do e-mail. Eu estou usando um endereço aqui, que é o endereço C2, ou seja, o conteúdo da célula C2 vai ser o corpo do meu e-mail. Então, notem que eu não estou usando, né, o corpo da planilha, e sim o conteúdo de uma célula para preencher o corpo do nosso e-mail, ok? E depois disso, eu deixei aqui como exemplo, né, que a gente pode anexar a própria planilha que a gente está usando, né, quando a gente enviar o e-mail, e também, como no outro modelo que a gente usou, a gente pode anexar arquivos de qualquer tipo, né? Ou seja, um TXT, um PDF, para enviar junto com o nosso e-mail. E para a gente enviar mais de um anexo, basta repetir essa linha aqui com o endereço aonde está o nosso anexo, ok? E como eu disse, essas duas últimas linhas aqui vão esvaziar as nossas variáveis e, portanto, a gente não precisa se preocupar em limpar os campos do nosso envio, como a gente viu no modelo anterior. Então, essa maneira aqui também é bastante rápida. Eu vou clicar aqui no nosso botão de envio, ele vai enviar o nosso e-mail também de forma bastante rápida, ok? Bom, então era isso que a gente tinha para ver de envios de e-mails através do Excel usando o Outlook. E lembrando que essa planilha aqui com o código, é claro, vai estar disponível lá para download no site macrofaz.com.br. Bom, e nessa planilha que está disponível para download, eu dei uma incrementada no código
e coloquei um looping para percorrer todas as linhas, né? Então, ou seja, ele vai enviar o e-mail para todas essas linhas, porém ele vai fazer duas validações. Ele vai verificar se a data não é passada e vai verificar também se existe endereço de e-mail aqui, no campo de endereço. Porque talvez isso seja interessante para muita gente e também para quem está aprender como que a gente faz para enviar vários e-mails ao mesmo tempo. Uma lista de e-mails, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E também, se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo de todos os projetos que a gente vai ver aqui no Macrofaz, ok? Mais uma vez, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.